Bem-vindos a mais uma jornada pela história antiga. Hoje, desvendaremos um dos mistérios mais intrigantes relacionados à antiga Suméria, o assim chamado relógio sumério, frequentemente vinculado à presença dos Anunnaki e à suposta avançada tecnologia passada por eles aos habitantes da Suméria. No entanto, prepare-se para uma surpresa, pois as aparências podem ser enganosas. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contextologia. Eu me chamo Edson Almeida, sou mestre em História Antiga, e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que é bem polêmico aí na internet. Já me pediram muito para fazer vídeo sobre esse assunto, inclusive no meu primeiro vídeo aqui do canal já pediram para fazer um vídeo sobre esse assunto. Então hoje nós vamos aprender o verdadeiro nome do relógio sumério, o seu significado e obviamente a sua identidade, ou seja, o que esse item realmente era. Então, dito isto, bora pro vídeo. Primeiramente, nós precisamos entender duas coisas sobre esse artefato. A primeira é que ele não é um artefato sumério, e a segunda é que, obviamente, como eu espero que vocês imaginem, pessoal, ele também não é um relógio. Na realidade, esses equívocos começaram a surgir quando interpretações errôneas de descobertas arqueológicas associadas por pseudo-pesquisadores foram feitas aos murais de relevos mesopotâmicos, principalmente aos relevos do Castelo Sem Rivais, que ficava na cidade de Calro, que depois viria a ser conhecida como Nimrud. O que muitas pessoas acreditam ser um relógio sumério, uma super tecnologia repassada a eles pelos Anunnaki, é na verdade um artefato assírio, gente, datando de pelo menos 1000 anos depois dos sumérios. Essa confusão é até compreensível, dada a complexidade das antigas escrituras cuneiformes e a sobreposição de várias culturas ao longo de milênios, alinhadas também à falta de pesquisa do público, obviamente. E gente, até aqui nada de novo sob o sol. É o mesmo caso da bolsinha Anunnaki, da pinha suméria, da árvore da vida, que nós já temos vídeo aqui no canal. Quem ainda não viu, vá assistir depois desse vídeo aqui, eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar na descrição também, tá? Mas é exatamente a mesma coisa, gente. São itens comuns que foram elevados à categoria de itens e tecnologias super avançadas, exatamente pelos autores que não tinham conhecimento de causa quando escreviam sobre esses itens. Mas vamos voltar para o assunto do vídeo, que é o que interessa. Como já explicado nos vídeos citados anteriormente, o período em que esses símbolos e itens eram representados na cultura assíria data de pelo menos 1 milênio depois da cultura suméria. Da mesma maneira, como também já explicado nesses outros vídeos, os Anunnaki não eram deuses sumérios, mas sim os deuses acadianos, mais um produto da desinformação gerada pelos livros de Daniken e Zecharia Sitchin. Assistam o vídeo da bolsinha Anunnaki e o vídeo da árvore da vida e da pinha suméria para vocês entenderem melhor por que acontece essa confusão entre Anunnaki sendo sumério, tá? Em resumo, gente, não é. Todos os registros sumérios que nós temos representando, ou seja, falando sobre os seus deuses, eles são chamados exatamente de Anuna. Já os deuses acadianos, sim, levam o nome de Anunnaki exatamente pelos acadianos terem adicionado a palavra aqui, ou seja, terra, ao final. Em resumo, o artefato não era sumério e, por isso, obviamente, não tem ligação com os Anuna, que são os deuses sumérios, tampouco com os Anunnaki, que são os deuses acadianos. Até porque, como já dito, essas representações são da cultura assíria e não acadiana ou sumeriana. Mas então, o que é esse artefato misterioso? A verdade é que se trata de um item cerimonial, uma peça simbólica que era usada em rituais religiosos assírios. Temos cultura material e historiográfica que nos comprovam isso, mas vamos por partes. Veremos primeiro o que ele significava e depois partiremos para o que ele realmente era, ou seja, a sua identidade. Entre a infinidade de símbolos e motivos que decoram os palácios e zigurates assírios, a roseta se destaca como um emblema recorrente e poderoso. O intricado design da roseta e a reverência a ela atribuída nos proporcionam insights profundos sobre a paisagem mitológica da antiga Assíria. Este símbolo pode traçar suas raízes nos contextos mais amplos da arte na mitologia babilônica, pois eles possuíam uma ideologia onde o mundo natural e o espiritual se entrelaçavam e na natureza cíclica da vida, morte e renascimento estavam presentes nessa ideologia. Esta visão cíclica do mundo encontrou sua forma de representação artística na forma da roseta, assemelhando-se a uma flor, em particular a flor de lótus, chamada na língua assíria de Kinkimu. Segundo o texto assírio Assurbanipal Kinkimu Baranush, Inmur Kushgak Kinkimu, na pista An-Nadingir. As rosetas com múltiplas pétalas simbolizam os ciclos intermináveis da vida e a interconexão com o divino.
Geralmente são representadas nas vestes e utensílios dos apikalos, como a Membuluga, tido por alguns também como a Mengalana, a criatura humanoide alada e de cabeça de águia que é encontrada nos relevos de palácios assírios. Como nós já vimos nesses 2 vídeos que eu citei para vocês e cito mais uma vez agora, essas criaturas eram chamadas de apikalo e eram considerados seres semidivinos, enviados pelo deus Enki para transmitir sabedoria, cultura e proteção à humanidade. Sua aparição ao lado dos reis assírios em várias artes não era apenas decorativa, era uma afirmação de legitimidade divina, força e proteção. A colocação da roseta no pulso do apikalo, uma figura protetora já poderosa, amplifica sua importância neste contexto, e como ele abençoa o rei, transmite esse poder a ele. O legado da roseta persistiu, encontrando seu caminho na arte e arquitetura persa, grega e até mesmo romana. O apelo universal do símbolo, embora não único para todos, reside em sua representação simples, porém profunda da vida, proteção e harmonia divina. É um testemunho da necessidade duradoura da humanidade por símbolos que nos conectem com o divino. Isso ocorria antes, ocorre hoje e ocorrerá no futuro. Há também uma outra hipótese que defende que a roseta significava o culto à deusa Ishtar, porém essa hipótese carece de historiografia oficial que a suporte. Isso porque além de Ishtar ser pouco cultuada no período assírio em que os braceletes são representados, seu símbolo ainda era o mesmo utilizado antes, a estrela de Ishtar. Ou seja, gente, além dos pseudo-pesquisadores que espalharam essa desinformação aí sobre os Anunnaki, a bolsinha Anunnaki, o relógio Anunnaki e outros itens, não saberem nem qual era a cultura que representava aqueles itens que eles estavam tentando afirmar ser algo, eles também não tinham a mínima ideia do significado mitológico ou simbólico daquele item ou daquela representação em si. É aquilo que eu sempre falo para vocês, gente. Quando nós vamos analisar artefatos ou relevos antigos que contêm inscrições e imagens, nós precisamos analisar essas inscrições e imagens juntos, gente. E não olhando simplesmente para elementos isolados, como aquela imagenzinha ali embaixo ou aquela palavrinha ali em cima. Não, gente. É como eu sempre falo, se nós formos analisar um texto, nós temos que olhar para todas as palavras do texto para saber o que aquele texto fala e o contexto dele, obviamente. E fazer o que essa galera faz é a mesma coisa que olhar para um texto completo e pegar pequenas palavras avulsas desse texto, tentar gerar uma explicação mirabolante em cima delas, quando você pode simplesmente ler o texto e compreender. Mas voltando aqui pro vídeo. Em resumo, independente de qualquer que seja o significado mitológico dentre os 2 citados anteriormente, ele com certeza nos indica que quem chama o item de relógio sumério ou relógio Anunnaki está errando nas 2 opções. Não era um relógio, não era sumério e não tem ligação com os Anunnaki. Bom, gente, agora que nós já entendemos o significado desse item, ou desse símbolo no caso, nós vamos passar exatamente para a identidade do item em si, porque aquele item sim, ele existia, mas nós vamos entender o que a cultura material sobre esse item nos diz e nos mostra. Bom, gente, o famoso relógio Anunnaki, representado em criaturas mitológicas, era na verdade um bracelete, uma joia ornamentada com o desenho da roseta que era tão importante para os assírios. Suas formas e decorações não eram destinadas a medir tempo, mas sim a representar simbolicamente a conexão entre os crentes e suas divindades, como já evidenciamos no capítulo anterior. Obviamente, ao contrário da ideia popular, esse objeto não possuía engrenagens nem mecanismos complexos, não teletransportava ninguém e tampouco marcava as horas. Sua beleza e significado residiam na habilidade artesanal de seus criadores e na espiritualidade que ele representava. Ao desvincularmos esses elementos mitológicos, podemos compreender melhor a verdadeira identidade desse artefato, longe de interpretações sensacionalistas que geralmente ganham popularidade baseados na falta de conhecimento de causa do público em geral. Afinal, é óbvio que nem todo mundo vai entender o que a cultura assíria achava ou representava daqueles símbolos, né, gente? O nome do item na língua assíria era Shuboku, que significa literalmente joia de pulso. Ele é descrito em diversos textos assírios, como o texto Shakiku Shagig, um texto que data do século 6 antes da Era Comum. Dish Namishid Pani Mashidma, Shuma Shugidma, Anantashubagursu, Dishuboku Lugal Lura, Patazu Dabat Abkalu. Se uma doença ou ferida encontrar a face da realeza, os curandeiros o servirão Antashuba. Então os sacerdotes abençoarão o Shuboku do rei. O rei será o apikalo. Podemos ver que esse texto descreve um ritual de cura assírio, onde os curandeiros servem um tipo de remédio ao nobre e em seguida os sacerdotes abençoam o bracelete do rei. Então os curandeiros iam lá, davam algum tipo de chazinho pro rei, ele tomava, os sacerdotes iam lá e abençoavam o Shuboku dele, ou seja, o relógio, brincadeira, tá, gente? Iam lá e abençoavam o bracelete do rei, e como já vimos, esse bracelete vinha com um símbolo que representava tanto a ligação com o divino, quanto a ciclicidade da vida, ou seja, em resumo, eles estavam pedindo proteção e cura para os
Apicalo, utilizando os mesmos símbolos que os Apicalo utilizavam nos murais de representações dos palácios e afins, gente. Inclusive, como nós já vimos no vídeo da bolsinha Anunnaki, eles tinham até pinturas desses Apicalo nas paredes dos quartos e também, obviamente, como todos nós sabemos, até nas paredes e murais dos castelos, ou seja, eram seres que estavam ali para proteger essas pessoas, tanto os nobres quanto as pessoas que estavam ali dentro do castelo. Citam diversas orações que falam sobre o bracelete e rituais que utilizam o bracelete, ou seja, realmente eram braceletes, tá, gente? Eu não vou ficar lendo todos eles aqui para vocês, mas obviamente, como sempre faço em todos os vídeos, vou estar deixando o link aí na descrição de diversos livros e alguns artigos que eu utilizei também para pesquisa aqui desse vídeo. Em conclusão, o que conhecemos como relógio sumério é na realidade um bracelete assírio, uma peça cerimonial que desempenhava um papel crucial na espiritualidade assíria. E ao desvendarmos os equívocos em torno da origem e propósito deste item, ganhamos uma apreciação mais profunda pela riqueza cultural dessas civilizações antigas e, consequentemente, da pesquisa séria e bem embasada. Gente, história e arqueologia são áreas cheias de nuances, cheias de teorias científicas e também cheias de pseudoteorias, e cabe a nós desafiarmos essas pseudoteorias, gente. São hipóteses e narrativas frágeis, gente, simplificadas. Eu duvido que vocês já tenham visto algum outro vídeo aqui no YouTube que fale sobre a tal bolsinha Anunnaki, ou sobre esse relógio, ou sobre a árvore da vida, ou sobre a pinha, que mostrem para vocês historiografia e cultura material sobre o item do jeito que eu faço aqui, gente. Eu mostro para vocês os textos, eu indico a fonte dos textos na descrição, eu mostro imagens para vocês, eu coloco o nome e número de identificação das tabuletas e o local onde ela se encontra, ou seja, o museu, dono da coleção ao qual ela faz parte. Então, vocês podem ver, gente, quando nós temos um trabalho sério, evidenciado, pesquisado cientificamente, nós conseguimos mostrar para vocês provas, comprovações, e não ficar simplesmente naquilo, nós não sabemos o que é isso, então pode ser tal coisa. Aquela bolsinha ali podia ser um computador, ou então uma máquina do tempo, e aquela pinha ali era a semente dos deuses, e aquilo ali é um relógio super tecnológico, é o Apple Watch do Sumério. Mas quando você pede uma historiografia que seja, uma cultura material que seja, e comprove ou corrobore uma dessas hipóteses, pseudo-hipóteses no caso, obviamente eles nunca conseguem apresentar, gente. É sempre especulação, 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 especulação. Mas enfim, gente, pro vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido claro. Quem quiser aprender mais sobre cuneiforme, Suméria, Mesopotâmia e história em geral em si, eu indico que entre no nosso grupinho do WhatsApp, que eu vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixado, pois lá nós estamos sempre trocando figurinhas, livros e artigos científicos, tá, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui, e agora eu vou deixar mais 2 vídeos aqui falando sobre mitologia e Suméria em geral, para vocês continuarem assistindo e ajudando o nosso canal a crescer, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo.